Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 26 de junho, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 9. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando partiu de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que possuíam, bem como todos os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram rumo à terra de Canaã e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá, deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel, onde armou sua tenda, com Betel a ocidente e Ai ao oriente. Ali construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois, de acampamento em acampamento, Abrão foi até Neguebe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, aqui é Paulo Barbosa. Deus abençoe a semana de cada um de vocês e vamos juntos nessa caminhada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando seus comentários, você vai estar me ajudando muito no crescimento do canal e assim no crescimento da evangelização. Então aproveite também e compartilhe a pregação de hoje nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com o poder transformador da Palavra de Deus. Quando eu lia a liturgia de hoje, meu coração ficou muito na primeira leitura, porque eu gosto muito de meditar sobre Abrão, que depois recebeu o nome de Abraão, porque Abraão é considerado o pai da fé. E Abraão, ele nos ensina muito sobre a fé, sobre a confiança num projeto de Deus para a sua vida. A confiança num plano de Deus para a sua vida. Quando o Senhor oferece a Abrão trocar os projetos que Abrão tinha pelos planos do Senhor. E Abrão, então, pela fé, ele confia e ele cumpre fielmente aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse. E isso nós chamamos de fé. A fé que São Paulo descreve tão bem. A fé é o fundamento da esperança e uma certeza das coisas que nós não vemos. E Abrão, ele é considerado o pai da fé justamente porque ele creu. Ele acreditou que aquela voz era a voz do Senhor. Abrão acreditou que é o Senhor que estava falando com ele, que era o próprio Deus que falava com ele. E por isso, ele deu o seu sim. E ele então abre mão de tudo para se dedicar a um projeto de Deus. E foi pela fé, porque o Senhor fez promessas para Abrão.
Mas essas promessas iriam se cumprir à medida que Abraão caminhasse, que Abraão andasse na presença do Senhor. E as promessas do Senhor se cumpriram. Porque Abraão é chamado de pai. Pai Abraão. Pai de multidões. Porque a promessa do Senhor se cumpriu na vida daquele que foi fiel, daquele que confiou, daquele que acreditou, daquele que não duvidou da palavra do Senhor, da voz do Senhor. E hoje, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a ter Abraão como exemplo de servo de Deus, exemplo de obediência, exemplo de fé. Nós precisamos muito pedir ao Senhor o dom da fé, porque a fé, ela nos impulsiona a dar o primeiro passo sabendo que o Senhor está conosco. As coisas de Deus não são uma fórmula mágica. Os planos de Deus, eles vão se concretizando, eles vão sendo revelados na nossa vida à medida que nós confiamos e nós caminhamos. Olha o que Deus prometeu para Abraão. Primeiro, queria fazer dele um grande povo. E nós vamos ver para frente que Sara, sua mulher, era estéril. Mas Deus fez dessa família uma grande nação. O Senhor prometeu para Abraão que iria engrandecer o nome dele. E que Abraão se tornaria uma bênção. E tudo isso se confirmou. E Abraão, então, ele partiu. E quando Abraão partiu, ele está naquele momento, abandonando os seus projetos, os seus sonhos, para que a vontade do Senhor pudesse se realizar na sua vida. Nós precisamos pedir esse dom da fé, porque em muitas situações nós não colocamos a nossa fé em prática. Porque a fé, ela vai fazer isso, ela vai nos impulsionar a caminhar sabendo que o Senhor vai agir. Ela vai nos impulsionar a dar o primeiro passo sabendo que a mão do Senhor vai nos segurar. A fé é o fundamento da esperança e uma certeza das coisas que nós não vemos. Oh, meu irmão, minha irmã, nós precisamos tanto acreditar em Deus. Mas aí você pode me dizer, Paulo, mas Abraão, ele ouviu a voz de Deus. Mas hoje, como que eu vou ouvir a voz de Deus? De tantas maneiras, a começar pela sua palavra. Porque a fé, ela nos faz entender e acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus para cada um de nós. Então nós somos chamados a crer, a confiar no Senhor, não ficar questionando. Abraão não questionou. Ele simplesmente creu e obedeceu. Então nós somos chamados também a acreditar, a obedecer, a ser fiel à palavra de Deus. E caminhar com a certeza que o Senhor, Ele guia os nossos passos. Ele sustenta a nossa vida. Ele nos toma pela mão. Então nós precisamos acreditar, meus irmãos, que as promessas de Deus são para a nossa vida. Nós precisamos acreditar que a Bíblia não é um livro do passado. É a boca de Deus que fala a cada um de nós hoje. E se o Senhor nos fala, nós temos que estar dispostos a obedecê-lo, a viver dignamente de acordo com a sua palavra. E confiar no Senhor. Confiar que Ele é o nosso Deus. As promessas que o Senhor fez a Abraão são promessas de vida. Mas quando o Senhor faz as promessas, Abraão precisava acreditar. E ele acreditou. Então nós somos chamados a exercitar o nosso dom da fé hoje. E acreditar.
e confiar de todo o nosso coração que Deus é fiel e que as suas promessas vão se cumprir na nossa vida. Deus não mente, Deus é verdadeiro. Ele é o Senhor da verdade, o Senhor de todas as coisas. Nele nós podemos crer. Nele nós podemos confiar, sabendo que as suas promessas não vão falhar, mas vão se cumprir no tempo certo, na vida de cada um de nós. Nós precisamos pedir ao Senhor o dom da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível acreditar em Deus. Sem fé, a palavra de Deus é um livro, mas pela fé é o Senhor falando com cada um de nós. O dom da fé, ele nos dá essa convicção, essa certeza, que quando nós estamos conversando com o Senhor pela oração, Ele está ouvindo e Ele vai nos responder. E se nós olharmos os grandes chamados dos homens e mulheres de Deus, eles receberam o chamado e eles acreditaram. Deus não apresentou para Abraão um plano pronto, um projeto pronto. Quando Deus mandou Noé construir a arca, Noé precisou acreditar. Quando o anjo anunciou a Virgem Maria, ela precisou ter fé para dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E só pela fé nós podemos aderir aos projetos de Deus para a nossa vida. Só pela fé nós podemos renovar a nossa esperança e a nossa confiança no nosso Deus. A fé, ela nos impulsiona a acreditar que Deus tem preparado o melhor para nós. E que as provações da nossa vida, as dificuldades da nossa vida, nada se compara à glória que o Senhor tem para nós. A fé, ela nos faz entender que nas tribulações também o Senhor está conosco. A fé, ela desperta em nós esse desejo de dar o nosso sim e de confiar que em momento algum nós vamos estar sozinhos. Porque o nosso Deus, Ele está conosco a cada momento, a cada instante da nossa vida. E é por isso que Abraão é chamado o pai da fé, porque ele acreditou, porque ele confiou, e dando o seu sim, ele se colocou a caminho. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual tem sido a sua experiência de fé, mas eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, o Senhor quer dar a cada um de nós o dom da fé. Essa fé expectante. Essa fé que não deixa dúvidas no nosso coração. Essa fé que nos leva a romper todas as barreiras da nossa vida. E que permite o Espírito Santo nos guiar, soprar sobre nós como esse vento impetuoso e nos colocar a caminho do projeto de Deus. Eu queria dar um rápido testemunho. Eu tive a alegria, sábado passado, de levar um pouco da minha experiência na caminhada para os jovens que estão se preparando para o sacramento do Crisma. E eu pedi ao Senhor: Senhor, me conduz, me conduz. E quando eu cheguei ali na capela, vendo aqueles jovens, aqueles adolescentes, eu pedi ao Senhor: Senhor, me dá as palavras certas, aquilo que o Senhor quer que eu fale para eles e não aquilo que eu quero falar. Eu estou aqui, Senhor. Faça em mim segundo a sua vontade, porque eu creio que foi o Senhor que me trouxe aqui. E ali, através de cada canto, de cada oração,
Eu senti tão forte a presença do Senhor. Eu ouvia no meu coração a voz do Senhor. Fala isso, fala aquilo, dá aquele testemunho. E tudo foi confirmado para a glória do Senhor. Porque é pela fé, pela confiança. Sabe, meu irmão e minha irmã, a fé, ela nos leva a ter a certeza que é Deus que guia a nossa vida. Pela fé, eu vivi 2 momentos distintos. Quando pela fé, o Senhor deu a mim e a minha esposa a nossa primeira filha, Giovana, que completou 21 anos. E também pela fé, nós engravidamos da segunda filha. Mas o Senhor a levou com 3 meses de gestação. E com dor, nós entendemos pela fé que ali também havia um propósito de Deus. A vida de Abraão não foi fácil. Junto com a sua esposa, eles viveram grandes desafios. Mas todos os desafios, eles tinham a certeza, Abraão acreditava, o Senhor está comigo. E a fé nos faz entender isso, que o Senhor está conosco nas horas de alegria, mas também na hora de dor e na hora de sofrimento. E a fé não nos deixa abalar, a fé não nos deixa murmurar, mas a fé, ela nos dá essa força para nós continuarmos olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje eu quero pedir ao Senhor de uma forma muito especial. Dai-nos o dom da fé, Senhor. Muitas pessoas hoje já não acreditam mais. Já não acreditam no Senhor. Já não acreditam na Bíblia como sendo palavra do Senhor. Já não vão mais à igreja. Mas eu te louvo, porque o Senhor tem chamado um povo que na sua simplicidade, na sua humildade, tem lutado para te servir. Mas nós só conseguiremos ser fiéis ao Senhor pela fé. Então dai-nos, Senhor, renova em nós o dom da fé, essa fé que não nos deixa duvidar, essa fé, Senhor, que ouve a sua voz e que dá o seu sim, porque a fé nos leva a acreditar que o mesmo Senhor que nos deu uma missão é o mesmo Senhor que vai caminhar à nossa frente. O mesmo Senhor que nos deu uma batalha é o mesmo Senhor que vai guerrear conosco. É assim, Senhor, que a fé nos leva a confiar. Então, Senhor, dai-nos a fé. E se por algum motivo, algum irmão ou irmã que está ouvindo essa pregação e que perdeu a fé, que essa fé hoje seja restituída na vida de cada pessoa e que pela fé possamos ver o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado na vida de muitos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.